Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de trazer uma ministração a respeito do discernimento. Em Levítico 10:10 diz que o sacerdote não deveria tomar vinho ou bebida fermentada para que não perdesse ao discernimento quando fosse fazer os trabalhos da tenda. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ele teria que fazer uma diferenciação, um discernimento entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. E isso caberia ao sacerdote fazer. E o sacerdote, ele teria que ser sempre puro. Se ele tivesse alguma impureza, ele iria perder o bom senso e o discernimento para isso. Entender isso é muito importante, porque ele não está falando de um discernimento mental, onde que você possa ver, não. É um discernimento espiritual que vem no seu coração, no entendimento do homem interior. É disto que se refere. Veja, Oséias, no capítulo 4, ele fala que o povo foi levado cativo porque lhe faltava o conhecimento da palavra de Deus. Eles não tinham conhecimento revelado da palavra e por isso foi levado cativo. Essa profecia é para hoje. Muitos não têm o conhecimento revelado, que é o conhecimento da verdade. É importante entender esse conhecimento, porque senão nós seremos levados cativos. Lembre que Adão e Eva foram expulsos do jardim porque eles não obedeceram ao mandamento de Deus. Nós temos que aprender a ter discernimento da palavra de Deus. E esse discernimento procede no interior. Oséias foi um dos profetas do Reino do Norte. No capítulo 8, verso 4, ele fala que o povo escolheu reis sem o consentimento de Deus, elegeu líderes sem a aprovação divina. E por isso é que o povo, sem entendimento da palavra de Deus, é levado cativo. Nós precisamos do entendimento. Amém? Oséias ainda profetiza no capítulo 14. Deixa eu ver aqui, Oséias. No capítulo 14, no último versículo, que é o versículo 9, olha o que ele fala. Quem é sábio e tem entendimento, todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso, aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Veja, o que ele está falando? A consideração que nós temos que ter na palavra de Deus. É o conhecimento que é revelado. Esse conhecimento revelado, então a palavra passa a fazer morada no meu coração. E Jesus ele fala muito sobre isso no Evangelho de João. Nós vamos ver muitas porções da palavra de Deus ele falando sobre estas coisas. No capítulo 7 de João, no verso 24, ele diz assim: para não julgarmos segundo a aparência, mas sim com justos julgamentos. Não julgar segundo a carne, é isto que ele está dizendo. Ele a ninguém julgava, mas mesmo se ele julgasse, o julgamento dele era justo, era correto, porque ele não estava sozinho, o Pai estava com ele. E ele disse, assim como ouço, João 5,30, assim como ouço, assim eu julgo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, então meu julgamento é verdadeiro, porque eu procuro fazer a vontade daquele que me enviou.
Então, o que o Senhor está dizendo, que assim que ele ouve, não é com os ouvidos da carne, e nem aquilo que ele vê com os olhos da carne, mas aquilo que ele ouve no seu espírito, no seu homem interior. É disto que ele está falando. Em Lucas 7, do verso 36 em diante, um fariseu chamado Simão convida Jesus para cear. E uma pecadora daquele povoado soube e foi até esse jantar. Enquanto Jesus estava sentado, as mesas eram baixinhas naquela época, eles se assentavam numa almofada e os pés ficavam para trás. Aquela mulher chegou por trás de Jesus e começou a chorar em cima dos seus pés e a molhar os seus pés. Então ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Nesse interim, o fariseu Simão disse em seu próprio coração: ora, se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa. É uma pecadora. Então, isto foi revelado ao coração de Jesus pelo Espírito de Deus. Então Jesus ouviu o que aquele fariseu estava dizendo consigo mesmo. E então ele disse: Simão, vê esta mulher, desde que cheguei em tua casa, você não me deste água para lavar os pés, como é costume fazer. Todavia, esta mulher, desde que aqui chegou, chora em cima dos meus pés e lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Você, como é tradicional, deveria me receber com um beijo na face. Todavia, você não o fez. E esta mulher, assim que cheguei, ela não cessa de beijar os meus pés. Ora, era de se esperar que você ungisse minha cabeça com um óleo aromático, e você não fez. Mas esta mulher trouxe um bálsamo puríssimo, e assim ungiu os meus pés. Sabe por quê? Simão, havia 2 devedores para um credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Eles não tinham como pagar ao credor, então esse credor perdoou a ambos. Quem o amará mais? Então Simão disse: bom, suponho que aquele que foi mais perdoado. Disseste-o bem. Aquele que é mais perdoado ama mais. Porque ele foi muito perdoado, mas onde há pouco perdão, pouco amor é demonstrado. Assim, ele disse àquela mulher: vai, mulher, os teus muitos pecados são perdoados. Vá em perfeita paz. E eles se admiraram: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? A questão daquele fariseu, ele não amou muito a Jesus, porque o fariseu ele tem um conhecimento não revelado da palavra de Deus, ele tem um conhecimento da lei, e de acordo com a lei ele acreditava estar fazendo toda a vontade de Deus, mas não estava, porque ele precisava se converter, porque o farisaísmo ele pratica uma justiça humana, e a justiça humana, como diz Isaías 64:6, é semelhante a trapos imundos. É uma justiça que está muito longe da justiça divina. Então nós precisamos entender isto claramente, porque a maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas que não praticavam a verdade de Deus, a justiça de Deus. Eles não tinham conhecimento revelado da palavra de Deus. O conhecimento que eles tinham era baseado apenas no conhecimento humano natural, e por isso não tinham intimidade com o Senhor. Certa vez, numa denominação, eu era líder com um outro rapaz, num pequeno grupo. E eu fui padrinho desse rapaz. Ele era santo, ele era puro. E no dia do casamento dele, foi o dia que ele beijou pela primeira vez a sua noiva. Veja, ele se guardou o tempo todo para
se apresentar diante dela como um homem puro, porque ele temia o Senhor. Mas eu andava com outro líder, eu tinha um trabalho com ele, nós trabalhávamos juntos. E um dia ele me defraudou, eu falei com ele, pedi perdão e tal, tudo bem, passou. Mas da outra vez ele tornou a me defraudar, e aí eu fui falar com ele simplesmente citou Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele dizia que não tinha nenhuma condenação, porque ele estava em Cristo. E aí ele tornou me defraudar mais uma vez, e aí a fraude já foi mais severa, e eu rompi com ele, porque ele não assumiu o que ele fez comigo. Eu não contei nada para a liderança, porque eu esperava que ele viesse a se arrepender. Eu achava estranho como que o Espírito Santo não aguilhou, não o incomoda na sua consciência para ver os seus erros. Acontece que aquele rapaz era ímpio. O ímpio é aquele que não tem o Espírito habitando. Ele podia ter nascido de novo, ele podia falar línguas estranhas, mas isso não significa que ele recebeu o Espírito de Deus em seu coração, que o Espírito de Deus está em seu coração. Não, aquele rapaz era ímpio. E é interessante que mais tarde a liderança da igreja escolheu alguns líderes para estar junto com o pastor, para promover esses líderes. E esse rapaz, que era ímpio, foi escolhido. E o outro, que era santo, foi rejeitado. Eu achei muito estranho isso. Como é que pode? É questão que a liderança da igreja não tinha discernimento. Eles não sabiam diferenciar entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E isso não era algo só daquela denominação. Eu percebi que isso ocorria em muitas denominações. Eles não conseguiam distinguir entre um e o outro, porque não tinham discernimento. O discernimento é a pureza, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser santos, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. A santidade nos leva a conhecer a intimidade do Senhor, como diz aqui o profeta Oséias no capítulo 14, verso 9. Quem é sábio e tem entendimento, todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso, aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho do Senhor é a verdade, e os justos andam nele. Mas os ímpios e os insensatos irão tropeçar. Isaías profetiza no capítulo 26, verso 10, de fato, o ímpio, se recebe graça sem que aprenda a justiça, ainda na terra da retidão, ele praticará o mal sem ver a majestade do Senhor. O que Isaías está dizendo? Que o ímpio, todos nós éramos ímpios e precisávamos receber graça, que é o novo nascimento, é o começo do novo nascimento. A graça continua depois em todo o caminho, mas muitos só pregam até o novo nascimento, não conhecem todo o caminho, que é o empoderamento da graça para praticar a justiça de Deus. Então, se esse ímpio recebe a graça, que é o novo nascimento, sem que aprenda a palavra da justiça, sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, que é a igreja onde que existem pessoas que realmente conhecem a Deus, ele vendo esses convertidos realmente praticarem a palavra, mesmo assim ele praticará o mal, sem conhecer a majestade do Senhor. A majestade do Senhor é a presença do Senhor na sua vida. E mesmo assim, ele não vai conhecer, porque ele não vai ter intimidade com o Senhor. E a intimidade do Senhor é fundamental para toda a nossa vida, porque é por ali que nós somos santificados e recebemos a natureza, nós somos participantes da natureza divina para andar no caminho do Senhor. Assim, tanto o temor do Senhor quanto a graça nos vai dar capacitação para viver a justiça divina. É disto que ele está falando. E nós vamos falar mais sobre estes assuntos e ver como que Jesus
ele tinha esse discernimento, e como esse discernimento opera em nossas vidas. Por isso, meu amado, espere, espere no Senhor, aprenda com o Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e Ele te revelará as coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Até mais, em nome de Jesus. Amém.